Boa noite, meus queridos alunos. Boa noite. Boa noite. Bom, essa daqui é a primeira aula do terceirão, né? Terceirão, esse ano vai todo mundo embora. Eu sou o professor Regis, professor de Geografia. Posso ter sido professor de vocês em alguma outra matéria, mas eu também dou aula de Geografia, tá bom? Alguns alunos já tiveram aula comigo, de repente pode até acontecer que tenha algum aluno novo, tá? Então eu sou o professor Regis. Hoje nessa aula, a gente é claro que não vai aprofundar, não vai... eu estou partindo do princípio que vocês estão fazendo as atividades do CMSP. Então, à tarde, durante a tarde, agora no início da noite, é transmitido as aulas para vocês no aplicativo do CMSP. Tá? Vocês vão lá e assistem às aulas. Normalmente, quando tem aula de geografia, quando tiver aula de geografia, eu vou estar participando com vocês, tá bom? Conversando, interagindo. Daí, nessa hora que eu estou ali interagindo, participando com vocês, eu vou falar a respeito da aula online, que é essa aula que está acontecendo aqui, que é diferente da aula do CMSP. Nessa aula, a intenção é a gente abordar o mesmo assunto que teve na aula, tá bom? E além de abordar com uma outra linguagem, com uma coisa mais acessível, com um vídeo diferente, achar formas de você entender aquele assunto que foi colocado, de repente, numa realidade que vocês não conhecem, tá bom? E, de repente, o professor vai estar falando para vocês de uma coisa que é mais próxima daquilo, da própria realidade do aluno, tá? Então, esse aqui vai ser o canal. Então, isso aqui vai ser um complemento àquela aula. A gente vai ter quantas aulas por semana? Normalmente, no presencial, é uma aula por semana. Alguns vão falar, graças a Deus, no presencial é uma. Tá? Aqui no período online, a gente vai ter a aula do CMSP e vai ter essa aula aqui, tá bom? Então, quando a gente se vê, vai ser quase igual no presencial, vai ser como se fosse uma palestra, né? Chega lá, fala, dá alguma coisa e ó, vai embora, porque é uma aula. E essa aula de hoje a gente vai estar falando do quê? A respeito da regionalização, tá? Regionalização é quando você tem um mapa e você quer construir um mapa, só que esse mapa que você vai construir, ele vai ser dividido em regiões. Só que quando você divide algo em regiões, você usa alguns critérios para agrupar aquilo que você quer regionalizar. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá bom? Zona da Mata. Mas, professor, por que chama Zona da Mata? Zona da Mata é uma regionalização. Nordeste. Por que chama Nordeste? Porque essa região que se chama Nordeste, ela tem as mesmas características. Quando a gente fala Nordeste, a gente sempre logo vem aquela imagem, né, de pouca chuva, né? Também vem a imagem das praias, é claro, né? A imagem que a gente tem das praias, tal, do turismo, mas a gente tem aquela imagem simbólica do que representa a região Nordeste, seca, né? Então, nesse tipo de local, vai estar concentrado aquilo que é comum àquela região, tá? Então, quando a gente se preocupa em regionalizar alguma coisa, a gente, na verdade, está se preocupando em agrupar determinados elementos. Por exemplo, ó, se eu quero buscar, por exemplo, pesca, por exemplo, no oceano, quando você lidar, por exemplo, com quem faz pesca no oceano, ele já existe mapeado um nome de regiões. Tá? Assim como a gente também acostumou a lidar com agrupamento de regiões. Ó. África. Por que aquele continente chamado África, ele é aquele continente? Porque ele agrupa determinadas características que são comuns, tá? Além de ser a terra contínua.
tá? Mas ali na África, a gente também divide por regiões. Por exemplo, ali na África, onde tem um deserto do Saara, né? Olha só, a região do deserto do Saara. Só que a região do deserto do Saara, ela vira uma referência. Daí, olha só, a gente tem a África do Norte, que fica acima, né, do deserto do Saara, e a gente tem a África subsaariana, ou seja, que fica abaixo do Saara. Então significa o quê? Que a gente regionaliza as coisas para a gente se localizar melhor, tá? Só que esse negócio de se localizar e regionalizar, ela também dá uma visão de mundo, né? Que visão de mundo? Bom, existia um mapa no período da Guerra Fria, que se chamava aquele mapa dos três mundos, né? Primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, né? O mundo capitalista e o mundo comunista. Daí, hoje a gente tem uma divisão no mundo que a gente chama de uma divisão multipolar, né? Ou seja, existem vários polos econômicos. A gente também tem um mapa que a gente vê o mundo dividido em dois, capitalista e comunista. Todo mundo está entendendo esse negócio de regionalização? A regionalização, quando a gente fala em regionalização, a gente está falando nesse sentido. Eu tenho um videozinho aqui que eu queria passar para vocês, e eu só vou ver se ele está aberto aqui já ou não. Um minuto só. Aí. Aqui, bom. Beleza. Pessoal, eu vou partilhar agora com vocês um vídeo, e esse vídeo, a intenção dele é discutir justamente assim, a utilização do mapa no sentido geopolítico, né? Como que você usa o mapa? Por exemplo, ó, o que é geopolítica, né? Olha só, há algum tempo atrás, a gente ouviu o presidente falar assim, não só ele, mas várias partes do mundo, né? Que o vírus surgiu na China. Olha só, isso daí, gente, digamos assim, faz o mundo enxergar de forma diferente a China. O nome disso é geopolítica, como que você mexe as peças no tabuleiro. Por exemplo, gripe espanhola, né? Será que essa gripe surgiu na Espanha, né? A gripe suína, será que ela vem só do porco, né? A gripe aviária, né? Será que é só a galinha? Será que outro pássaro também não pode? Quer dizer, então fica muito cheio de estigma, né? O nome disso aí é geopolítica, quando envolve nações. A gente vai falar um pouco disso, tá bom? E vai ter que falar disso, porque isso aqui é terceiro ano. O nível da conversa é bem outra, tá? Mas vamos lá, vamos prestar atenção, vocês vão entender o que eu quero, e eu não vou
passar agora. Todo mundo vai colocar um e-mail. Eu quero que todo mundo que está nessa aula, coloque o e-mail no chat, que são para esses e-mails que eu vou enviar o Forms, tá bom? Para você responder a questão-chave dessa aula, tá bom? Então, todo mundo coloca aí o e-mail, tá bom? Para eu poder depois copiar todos os e-mails e mandar somente para as pessoas que participaram aqui, tá bom? Isso, cada um coloca o seu lá. Daí é o seguinte, gente, vamos lá. Eu vou assistir esse filminho, é coisa rápida também, tá? Não é coisa demorada, não. A gente também ir embora. Tá. Aqui, espaço regionalização. Aqui. Vocês estão conseguindo ver a imagem que está aí, gente? Alguém me responde? Opa, sim. Legal. Tá sim, tá sim. Legal. Então vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Estão estudando? Claro que estão, né? Olha só, eu sou o professor Carriere, o Mundial, e a gente vai trabalhar hoje geopolítica, né? O conceito de geopolítica, as ordens mundiais. Mas antes de falar de tudo isso, missão, bora lá. Vai lá na nossa página, curte a nossa página, segue a nossa página. Sempre que tiver um vídeo novo, sempre que tiver uma aula nova ou algum assunto legal, mesmo dicas sobre o Enem, você vai receber de pronto, mas para isso precisa dar o seu seguir. Bom, vamos falar então de geopolítica. Geopolítica é um ramo da geografia, né? Que ramo da geografia é esse? É aquele que vai estabelecer análises para entender as relações globais entre os países. Então, como é que é o equilíbrio de forças, como é que essa relação entre as nações ela está se estabelecendo, e também vai estudar a relação dessas nações com o espaço que nós ocupamos, nesse caso, o espaço terrestre. Então, tem tudo a ver com análise de território, tem tudo a ver com análise de conflitos. E geopolítica, gente, para quem vai fazer Enem, é uma coisa muito importante. Por quê? Porque todas as relações globais, todas as relações entre países e pessoas são norteadas por esse condicionamento geopolítico que a gente está falando. Então, tem a ver com cultura, tem a ver com militarização. Então, a maior parte dos assuntos de atualidades que podem ser cobrados de vocês no Enem vão estar relacionados ao conteúdo de geopolítica, certo? Bom, então olha lá. Dentro da geopolítica, a gente vai trabalhar com o conceito de ordem mundial. O que é uma ordem mundial? A ordem mundial é um momento histórico que vai estar baseado em um determinado equilíbrio geopolítico. Então, cada um desses momentos históricos específicos estão relacionados com algum equilíbrio geopolítico específico também. Certo? Então, tem a ver com a conjuntura histórica. Quando a gente fala de ordem mundial, a gente costuma trabalhar com duas ordens mundiais. A primeira ordem mundial é a velha ordem mundial. E a segunda ordem mundial é a nova ordem mundial. A velha ordem mundial, ela está muito ligada ao período da Guerra Fria. A gente tem também outras ordens mundiais, como a ordem mundial do período da Revolução Industrial, por exemplo. Agora, na nova ordem mundial, há um equilíbrio de forças diferentes, há uma mudança nesse equilíbrio de forças, que tipo de país comanda essas ordens mundiais. E é isso que a gente vai ver agora. Olha lá, velha ordem mundial. A velha ordem mundial é a ordem da Guerra Fria. A ordem da Guerra Fria é exatamente aquele momento onde você tem uma disputa por hegemonia entre Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos representando o capitalismo e a União Soviética representando o socialismo. Esse período da velha ordem mundial, então, apresenta um equilíbrio de forças baseado na bipolaridade. Existiam dois polos de poder, um tentando mostrar que o outro era inferior. É nesse contexto que surge, por exemplo, a corrida espacial. Os Estados Unidos tentando mostrar maior desenvolvimento tecnológico que a União Soviética, e a União Soviética tentando fazer a mesma coisa. Então, os soviéticos lançam o primeiro satélite para o espaço, o Sputnik, e os americanos lançam o seu satélite. Os soviéticos mandam a cadela laica para o espaço, os americanos mandam os 3 macacos. Os soviéticos botam no espaço o homem, Yuri Gagarin, e os Estados Unidos vai e conquista a Lua. Por isso, por exemplo, que os Estados Unidos vai
financiar a transmissão do pouso ao vivo na Lua para vários países, inclusive o Brasil. É a primeira transmissão do Brasil. Tem a ver com esse equilíbrio geopolítico. Quem é que vai comandar o mundo? Quem é que vai polarizar o restante do mundo? Quando acaba a Guerra Fria, então quando se encerra a Guerra Fria, o que vai acontecer? Você não tem mais a União Soviética para fazer oposição aos Estados Unidos. Então a ideia era o seguinte: acabou a União Soviética, nós iremos então para a nova ordem mundial, um novo equilíbrio de forças no mundo, certo? Que vai ser baseada na força dos Estados Unidos, na polarização dos Estados Unidos. Então a proposta era que a nova ordem mundial ela fosse unipolar. Só que quando os Estados Unidos estavam entretidos, brigando com os soviéticos, disputando militarmente, disputando economicamente, tinha outros países, inclusive alguns que se aproveitaram do plano Marshall e do plano Colombo, a ajuda econômica que os Estados Unidos deu para a Ásia e para a Europa, e começaram a se desenvolver também. Então, surge a perspectiva de uma ordem multipolar. Então, a dúvida é, essa ordem é uma ordem onde os Estados Unidos é hegemônico, ou é uma ordem onde surgem vários polos de poder? Então, a gente tem o surgimento da própria União Europeia, a Alemanha despontando como grande potência industrial e econômica do mundo, o Japão também na mesma pegada, agora a China surgindo como grande setor produtivo do mundo industrial, os países que passam a gerar polaridade regional, caso do Brasil, por exemplo, que vai ter forte influência no Mercosul e vai ter forte influência em países da África, por exemplo, certo? Então, aqui, nessa nova ordem mundial, a gente passa a ter um equilíbrio baseado em vários polos de poder. Alguns com maior influência, outros com menor influência, certo? Na nova ordem mundial também, nós temos uma nova divisão internacional do trabalho. Se na velha ordem mundial era importante o país ser industrializado, ter indústrias, produzir, hoje, na nova DIT, as indústrias foram transferidas para os países periféricos, buscando mão de obra e matéria-prima barata. Então, se exportaram as indústrias e os países centrais ficaram com as empresas matriz, aonde eles vão administrar os lucros, vão realizar pesquisa, vão realizar desenvolvimento de produto, vão realizar marketing, ou seja, só atividades que geram muito valor agregado, que demandam grande qualificação e geram muito recurso, muita renda. E exportaram os problemas. Então, vão explorar a mão de obra e matéria-prima barata nos países periféricos, vão deixar os problemas ambientais, os problemas sociais nos países periféricos. Tudo isso vinculado ao processo de globalização. Quer saber um pouquinho mais sobre globalização? Vai lá no vídeo de globalização que eu gravei para vocês, tá? Então, aquele encurtamento das distâncias globais, fazendo com que você tenha empresas globais. As relações entre os países, então, estão estabelecidas em fluxos e redes. Fluxos que podem ser materiais ou imateriais. Materiais, mercadoria, pessoas que estão se deslocando pelo mundo, pela inovação dos transportes e por aí vai. E os imateriais, fluxos financeiros ou fluxos de informação, aqueles que você não consegue observar se deslocando, mas que só são possíveis por causa das revoluções industriais, no caso a terceira, técnico-científica e informacional. Esses fluxos entre os vários países vão determinando quem é que comanda, quem é que está melhor na hierarquia, certo? Então, quem mais manda fluxo para os outros é que está melhor colocado na hierarquia. Essa ligação entre os vários fluxos circulando pelo globo formam as redes, certo? Que são formadas por vários fluxos, ok? Bom, nós estamos encerrando a nossa aula sobre geopolítica. Antes de me despedir, eu digo para vocês, tem texto sobre geopolítica lá no curso Enem Gratuito. Entra no nosso site, Pois então, rapaziada, tudo aquilo que aquele professor falou vale para vocês também. Vai ter um texto, vai ter um vídeo, vai ter essa aula para vocês consultarem, vai ter um vídeo também do CMSP que a gente vai interagir. E por que eu coloquei um vídeo que fala a respeito de geopolítica? Porque é justamente a geopolítica que vai dar a cara do mundo. E esse mundo, ele vai ganhar representações. Então, eu vou colocar para vocês uma questão, né, no questionário que eu vou mandar no e-mail de vocês,
quem entrou agora não está sabendo, coloca o e-mail lá no chat para receber esse formulário. Eu vou estar colocando uma questão do seguinte, eu vou colocar mapas e para vocês analisarem a que momento histórico corresponde aquele mapa. Daí vocês vão entender o que cada mapa foi elaborado ou foi pensado justamente para se ter uma determinada ideia de mundo. Ele foi regionalizado. Por exemplo, assim, quando fala assim, os países do norte e os países do sul. Os países do norte são ricos, os países do sul são pobres. A gente tem países no sul que não são pobres, por exemplo, a Austrália. Por exemplo, alguns países que a gente tem na Ásia. A gente tem também países do norte que não são ricos. Vai lá na Albânia, por exemplo. Nossa, sabe, na Chechênia, sabe, a vida lá não é fácil, não. E ela está, então, agrupada no norte como se ela fosse pertencesse aos países ricos. Então, isso daí acaba trazendo para a gente uma imagem de mundo. E essa imagem de mundo que a gente trabalha é justamente a geopolítica que impõe. O mais poderoso é que impõe e que regionaliza globalmente. Daí, dentro dos países, a gente tem a nossa regionalização. Por exemplo, a região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste, região sul, né? É uma forma de regionalizar. E por que é regionalizado dessa forma? Porque ela contém características daquela região. Por exemplo, a região do Paraná, ela não é fria como a região do Paraná é mais fria do que, por exemplo, a região centro-oeste. Então, os estados que compõem a região centro-oeste, eles têm as mesmas características, né? Pertencem ao Cerrado, ali tem um Pantanal, tem todo um clima. Aquela região, ela agrupa algumas características, por isso que ali é chamado de região centro-oeste. A mesma coisa acontece com o Sudeste, com o Nordeste, com o Norte. Então, são características, né? Então, essa forma de ver o Brasil também responde a uma geopolítica, né? A gente acha, por exemplo, que lá no norte só tem índio. E não é bem assim que acontece, tá? Então, como se elabora o mapa e como se pensa o mapa, ele não é sem intenção. Ele é cheio de intencionalidades, tá bom? Então, rapaziada, aqui eu vou encerrando a aula. Todo mundo colocou o e-mail lá. Colocou o e-mail, é garantido que eu vou mandar o Forms, tá bom? E aí você vai me responder. Eu quero que todo mundo passe a usar o e-mail, tá, do Google, que é o @ao, né? É o do Google, porque o Google garante o acesso para você gratuito, tá bom? Gratuito. E você precisa do e-mail do Google para entrar no CMSP, tá bom? Rapaziada, vou indo embora, tá bom? Ó, tchau, tchau para todo mundo. Tá? Vou dar um tempinho aqui, claro, para quem não colocou o e-mail colocar. Mas estou me despedindo, tá bom? Quem quiser ir embora, pode ir embora, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, Maiara.